Oi, pessoal! Vamos agora para a correção dos exercícios da página 38 do livro Araribá, nono ano, tá? São esses exercícios aqui, ó. Exercício número 1, decompõe o radicando em fatores primos e calcule o valor de cada radical. Então, vamos fazer isso aí. Nós vamos estar fazendo a decomposição e calculando o valor desses radicais, tá ok? Vamos começar aqui com a letra A da questão número 1. Temos lá a raiz quinta de 32. Eu fatoro esse 32, tá? Passa essa barrinha. Essa barrinha indica pra gente a divisão. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido em duas partes, 4. Metade de 4 é 2 e a metade de 2 é 1. Ou seja, quantos 2 eu tenho aqui? 2 à quinta. Então, eu vou colocar lá dentro dessa raiz, ó, a raiz quinta de 32. 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, eu coloco lá dentro da raiz o 2 à quinta, tá? O índice dessa raiz é 5, o expoente é 5. Então, quem sai dessa raiz é a própria base, o 2. Ou seja, quem sai ou quem é a resposta, tá? Então, a resposta para a raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, é 32, ok? Muito bem. Então, vamos agora para a letra B. Letra B é a raiz cúbica de 343. Vou fatorar o 343 dividindo por 7, que vai dar 49. Ah, se você tem dúvida em como que faz isso aqui, ó, é você armando a divisãozinha. Você arma lá no rascunho, coloca lá 343 dividido por 7. Quanto vai dar? 49. 49 dividido por 7 vai dar 7. E 7 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 1. Ou seja, 7 ao cubo. Então, raiz cúbica de 7 ao cubo. O índice e o expoente são iguais. Quem sai da raiz é essa base, 7. Então, a raiz cúbica de 343 vai dar 7. Vamos para a letra C. Raiz cúbica de 729 dividido por 64. Vou fatorar o 729 e vou fatorar o 64. Se eu divido 729 por 3, dá 243. 243 dividido por 3 vai dar 81. 81 dividido por 3 vai dar 27, dividido por 3 vai dar 9, 9 dividido por 3 vai dar 3, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Olha, a raiz é cúbica, certo? Então, vamos juntar 3, olha, 3, 3, 3, que é 3 ao cubo, juntando de 3 em 3. 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Eu tenho dois grupos de 3 ao cubo, ou seja, eu tenho 3 ao quadrado elevado ao cubo, que eu vou colocar no lugar de 729 lá dentro da raiz, ó, 3 ao quadrado elevado ao cubo. Vamos fatorar o 64? Divide por 2, 32, divide por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, metade 4, 2, metade 2, 1. Então, olha, juntando em agrupamentos aí de 3, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, ou seja, eu tenho dois grupos, 2 ao quadrado, de 3, dois grupos de 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 ao quadrado elevado ao cubo. Certo? Muito bem. Então, aqui, ó, o índice da raiz é 3, o expoente aqui é 3. Então, saiu 3 ao quadrado. O índice da raiz é 3, o expoente aqui é 3. Saiu 2 ao quadrado, tá? Então, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Portanto, a resposta aí para a raiz cúbica de 729 sobre 64 dá 9 quartos. Na letra D agora, temos a raiz quadrada de 121. 121 é a mesma coisa que 11 vezes 11, então é 11 ao quadrado. O índice é 2, quando não aparece é 2, certo? O índice é 2, o expoente 2, quem sai da raiz? O 11. Muito bem, então tá feita aí a letra D. Agora vamos ver a letra E. Raiz quarta de 625 sobre 256. Vamos fatorar o 625. Vou dividir ele por 5, que vai dar 125. Dividido por 5,
dá 25. E 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, eu tenho 5 à quarta. Olha, 1, 2, 3, 4, então 5 à quarta. No lugar de 625 lá dentro da raiz, eu vou colocar 5 à quarta. Vou fatorar o 256. Olha, metade de 256, 128. Metade de 128, 64. Metade de 64, 32. Metade de 32, 16. Metade de 16, 8. Metade de 8, 4. Metade de 4, 2. Metade de 2, 1. Vou juntar, olha, como o índice é 4, vou juntar de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, 2 à quarta e 2 à quarta. Então, eu tenho dois grupos de 2 à quarta, ou seja, tenho 2 ao quadrado elevado à quarta, certo? Então, olha, como o índice é 4, vai sair daqui o 5, beleza. Como o índice é 4, vai sair daqui o 2 ao quadrado, que é 4. Então, a resposta, 5 quartos. Raiz quarta de 625 sobre 255 é 5 à quarta. Letra F. Temos a raiz quinta de 1 sobre 1024. Ah, muito bem. O 1 elevado a 5, ó, nem coloquei expoente aqui, mas 1 à quinta vai ser 1 mesmo, certo? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora, o 1024, vamos fatorar ele? 1024, metade, 512. Metade, 256. Metade, 128. Metade, 128, 64. Metade, 64, 32. Metade, 32, 16. Metade, 16, 8. Metade, 8, 4. Metade, 4, 2. E metade, 2, 1. Vamos juntar em grupos de 5, olha. Então, 2 à quinta e 2 à quinta, porque nós temos 10 fatores 2 aqui. Então, ficou dois grupos de 2 à quinta, ou seja, 2 ao quadrado elevado à quinta, que é o que eu vou colocar aqui, olha, no lugar do 1024. Então, ficou 1 sobre 2 ao quadrado à quinta. Como o índice é 5, e aqui o expoente é 5, quem vai sair aqui? 2 ao quadrado. Então, ficou 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 4. Então, raiz quinta de 1 sobre 1024 é 1 quarto, certo? Pessoal, voltando à lista, nós temos que fazer o exercício 2. O exercício 2, para decompormos o radicando em fatores primos e simplificarmos o radical, tá? Então, um pouquinho diferente do primeiro, mas na mesma linha de raciocínio. Vamos então à resolução. O exercício 2, letra A, raiz 15 de 1024. Nós fatoramos o 1024, certo? Você se lembra? Ó, fatoramos o 1024 aqui. Deu 2 elevado ao quadrado vezes 5, ou seja, 2 à décima, né? Então, voltando aqui o resultado, 2 vezes 5, 10. Então, nós temos lá dentro da raiz, olha, raiz 15 de 2 elevado a 10, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 15 é igual a 3 vezes 5. E 10 é igual a 2 vezes 5. Então, nós podemos simplificar isso aqui por 5. O que sobra para a gente, então? Vai sobrar a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é a resposta na forma mais simples possível que nós deixamos aí. Na letra B, raiz 12 de 256. Nós também fatoramos o 256. Volta lá e olha. Então, nós temos 2 à oitava, como sendo o resultado do 256 fatorado. Nós vamos fazer agora a divisão, então, do 12 por 4 e do 8 por 4. Quando você for simplificar, então, tem que dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, assim como você faz na fração, né? O numerador e o denominador, tá? Então, vai ficar 12 dividido por 4 é 3. E 8 dividido por 4? 2. Então, o resultado aqui, ó, da forma mais simples possível é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Se você quiser escrever 4, também tá tudo certo. Na letra C, nós temos raiz sexta de 2.187. Como não havíamos faturado ainda o 2.187, vamos lá. Dividindo ele por 3, dá 729. Daqui para baixo nós já fizemos já. 729 dividido por 3, 243. Dividido por 3, 81.
dividido por 3 dá 27, 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3, 3 e 3 dividido por 3, 1. Ou seja, aqui a raiz, o índice é 6, olha, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu escrevi assim, ó, 3 vezes 3 à sexta, para facilitar na hora de calcularmos o resultado lá dentro da raiz, olha. Então, coloquei lá, raiz sexta de 3 vezes 3 à sexta. Por quê? Esse expoente 6 é igual ao índice, então vai sair esse 3 aqui, ó, da raiz. Então, ele vai ficar fora da raiz. E permanece esse 6, tá? O índice também permanece, não mexemos no índice da raiz. Então, vai ficar 3 raiz sexta de 3, que é o resultado da raiz sexta de 2187. Letra D. Raiz quinta de 160. Fatorando 160. Dividindo ele por 2, ou seja, metade de 160, 80. Metade de 80, 40. Metade de 40, 20. Metade de 20, 10. E metade de 10, 5. E 5 divide por 5, que dá 1. Então, temos aqui, ó, 2 elevado à quinta vezes 5. A raiz, o índice dela é 5. Então, vamos colocar lá dentro, olha, 2 à quinta vezes 5. Como esse expoente e o índice são iguais, então esse 2 sai da raiz, ó. 2 permanece raiz quinta de 5. Tudo bem? E essa é a forma mais simples de se escrever isso aí. Letra E, raiz cúbica de 108. Vamos fatorar? Metade de 108, 54, metade de 54, 27. 27 divide por 3, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. E 3 divide por 3, que dá 1. Muito bem. Ó, escrevendo lá, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. A raiz é de índice 3, então vai ficar lá dentro. 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, olha só que legal. Esse 3 aqui, ó, é o mesmo do índice. O expoente e o índice iguais. Quem sai da raiz? Esse 3. Esse 2 vai permanecer. Então, ficou 3, saiu da raiz. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. É a resposta da forma mais simples escrita aí dessa letra E. Letra F. Raiz quarta, 16.807. Vamos fatorar? Coloca lá, passa a barrinha da divisão. Vamos dividir por 7. Dividindo 16.807 por 7, vai dar 2.401. Dividindo esse número por 7, dá 343. E dividido por 7 vai dar 49. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 é 1. Como a raiz é quarta, olha, e aqui são 5 fatores 7, eu coloquei 7 vezes 7 a quarta, para você entender aqui nessa hora aqui, ó. Raiz quarta de 7 vezes 7 a quarta. Então, como esse expoente e esse índice são iguais, quem sai dessa raiz é o 7. Então, ficou esse 7, saiu, e permaneceu um 7 lá dentro. Então, ficou 7, raiz quarta de 7. Pessoal, agora vamos seguindo aí. Nós estamos na página 39. Vamos fazer o exercício 4, tá bom? O exercício 4, ele só fala assim, ó, calcule. Então, vamos calcular, tá? Calculando, então, o 4, letra A. Nós temos lá raiz cúbica de 512. Vamos fatorar esse 512? A gente já fez isso aqui, ó. 512 é metade de 256, é metade de 128, é metade de 64, metade de 32, é metade de 32, 16, metade de 16 é 8, metade de 8 é 4, metade de 4, 2, metade de 2, 1. Desapareceu lá embaixo, hein? Então, ficou aqui, olha. Se nós agruparmos, nós vamos ter aqui, ó, um grupo de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, 2 ao cubo e 2 ao cubo, ou seja, temos 2 elevado ao cubo, tá? 9 fatores 2. Então, vai ficar lá assim, ó, raiz cúbica de 512 vai ser igual a raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, como esse índice e esse 3, que é o expoente, são iguais, quem sai dessa raiz? Esse 2 ao cubo, tá? E 2 ao cubo é 8. Então, a resposta aqui, ó, raiz cúbica de 512 é o 8. Tudo bem?
Letra B, raiz cúbica de 343. Olha, fatorando 343 dividindo por 7 dá 49, 49 por 7 dá 7, 7 por 7 dá 1. Ou seja, 7 ao cubo. Então, raiz cúbica de 343 é igual a raiz cúbica de 7 ao cubo, tá? O índice e o expoente são iguais, quem sai da raiz é esse 7. Muito bem, raiz cúbica de 343 igual a 7. Acompanha comigo agora a letra C. Raiz quarta de 121. Vezes a raiz quarta de 121. Então, nós temos agora uma multiplicação, né? Então, eu posso, como o índice da raiz é o mesmo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos repetir a raiz quarta, e vamos colocar essa multiplicação lá dentro da raiz. Olha, como a multiplicação a gente pode fazer isso pela propriedade. Então, vamos multiplicar lá dentro 121 vezes 121. Tá? Você sempre vai poder fazer isso se é multiplicação e se os índices são iguais. O 121 é 11 ao quadrado, certo? 11 vezes 11. Então, vai ficar 11 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Ou seja, conserva a base soma expoente, 2 mais 2, 4. Agora, nós temos uma raiz quarta de 11 à quarta. Então, qual que é o resultado? 11, tá? Então, raiz quarta de 121 é 11, porque 11 elevado a 4 é 11. A raiz quarta de 11 é a quarta, então dá 11, tá bom? Ok? Tudo bem? Muito bem, vamos para a letra D. A letra D, nós temos uma divisão de raízes, olha. Nós temos a raiz de 2.744 dividido pela raiz de 14. Então, do mesmo jeito que você faz a multiplicação, pode fazer na divisão. Ó, o índice aqui da raiz é quadrado, né? As duas. Então, o mesmo índice. Mantém, então, o índice, raiz quadrada. E vamos dividir 2.744 por 14, que deu 196. O 196... ele é igual a 14 vezes 14, ou seja, 14 ao quadrado. Então, 14 ao quadrado, se a raiz é quadrada, o índice e o expoente iguais, quem sai dessa raiz é o 14, ou seja, a resposta é 14. Vamos ver, então, a letra E. A letra E, raiz quinta de 3,2 vezes 10 à sexta. Eu vou escrever esse 3,2 como sendo 32 décimos, tá bom? Então, agora, lá dentro vai ficar 32 vezes 10 à sexta e 10 no denominador. Se você colocar ele lá no numerador em cima, o expoente dele é 1, fica menos 1, tá bom? Continuando aqui. Então, vai ficar raiz quinta de 32 vezes, ó. A base é igual aqui, 10 à sexta. A base é igual, conserva a base e subtrai. 6 tira 1, 5. Então, ficou 32 vezes 10 à quinta. O 32, fatorando, é 2 elevado a 5. E o 10 já está à quinta lá. Como o índice é 5, então vai sair daqui esse 2, vai sair esse 10, tá bom? Então, vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes 10, que é 20. Muito bem. 2 vezes 10, 20 é a resposta aí, tá bom? Muito bem. Vamos finalizar aqui com a letra F. Olha, nós temos aqui uma raiz cúbica de 8 vezes 10 à nona sobre 27 vezes 10 à sexta. Vou escrever esse 8 como 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Vou escrever o 27 como sendo 3 ao cubo, tudo bem? Então, agora nós temos aí. Olha, esse 10 à sexta, eu vou colocar ele lá em cima no numerador como sendo 10 a menos 6, tá? Porque ele está dividindo, então, ele está lá com o expoente negativo, certo? Quando ele está embaixo com o expoente positivo, tá? Você pode passar ele para o numerador com o expoente negativo. Então, ficou 2 ao cubo vezes 10 à nona, só repetindo, e esse 10 a menos 6 lá. Deixei o 3 ao cubo por enquanto, tá bom? Aí vai ficar o quê? Raiz cúbica de 2 ao cubo, olha, voltando aqui. Conserva a base e subtrai o expoente.
Quer dizer, soma o expoente, como é multiplicação, né? Você vai somar 9 mais menos 6, é a mesma coisa que 9 menos 6, ou seja, 3. Então, ficou 2 ao cubo vezes 10 à terceira, tá? Sobre 3 ao cubo. Percebe agora que todos os números lá dentro estão ao cubo? E o índice é 3, então sai esse 2, sai esse 10 e sai esse 3 aqui, ó. 2 vezes 10 sobre 3. 2 vezes 10, 20 sobre 3, que é o resultado da letra F. E aí, então, nós finalizamos nossa lista de exercício.